Você já ficou olhando para a tela da RTM esperando aparecer uma transação e quando ela aparece, ela simplesmente desaparece? Tanto no app quanto no desktop? Ou pior, você vê a transação literalmente piscar na tela e alguém aceita antes mesmo de você tentar clicar. Isso acontece, pessoal, com praticamente todo o caixeiro que está começando na RTM. E sabe qual é a primeira reação da maioria desses caixeiros? É dizer o seguinte: a RTM não tem transações. Mas na maioria das vezes, não é esse o problema. Existem dezenas, às vezes centenas de caixas disputando exatamente as mesmas oportunidades que você, as mesmas oportunidades que eu. E nessa disputa, qualquer pequeno atraso pode fazer uma mega diferença. E agora vem a pergunta: será que existe um navegador mais rápido? Será que um computador melhor ajuda? Realmente ajuda? Será que vale a pena eu investir dinheiro em um setup específico para melhorar a minha performance como caixeiro e, consequentemente, completar mais transações lucrando mais? Esse é exatamente o assunto que eu vou discutir com você, que eu quero trazer para você aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal Crie Sua Própria Economia, se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Tem dúvida? Deixa seu comentário. Aliás, esse vídeo aqui foi uma ideia do nosso inscrito Milton Isaías Bernardo. No último vídeo que a gente publicou aqui, não estou bem ao certo se é o último, mas teve um vídeo que ele comentou recentemente. Oi, gostaria de saber como pegar as transações mais rápido. A maioria das transações me disse que o outro parceiro já aceitou. E eu respondi para ele que no próximo vídeo eu publicaria aqui no canal, eu traria esse assunto e vou trazer para você. Agora veja só, vamos entender primeiro como que funciona a disputa, como que as transações vêm parar aqui. E digo para você, seja no desktop, seja no app. Nesse vídeo aqui, eu vou focar mais no desktop. E vou fazer um paralelo com o app também, tá? Mas o meu foco aqui vai ser falar sobre desktop, porque em termos de app, já vou dar o papo reto para você. Se você tem um smartphone mais moderno, se você não tem tantas notificações, porque notificações geralmente atrasam, vão exigir mais memória, vão exigir mais performance do smartphone. Então, se ele é um smartphone dos mais antiguinhos aí, ele não vai conseguir ser rápido. Agora, se o seu smartphone não é tão antigo, é mediano para novo, desabilite o máximo de notificações possíveis. Deixe o menos possível apps em segundo plano rodando. E em termos de smartphone, já vai melhorar demais a performance quando você tiver no app da RTM, exatamente nessa tela aqui, tá? Aguardando transações. Eu tenho 3 smartphones e a RTM está em um que eu vou quando eu vou me dispor a dar uma olhada na RTM, eu sempre faço primeiro pelo smartphone. Eu pego o smartphone onde a RTM está instalada, que é um smartphone com pouco uso, ele tem um uso bem específico. Eu pego, abro a tela e deixo a tela, vou trabalhando de vez em quando, eu dou uma olhada na tela do app. Em alguns casos, e como eu trabalho 100% via internet, eu tenho 3 telas no meu escritório. Quando eu tenho disponibilidade, eu deixo também a tela de um notebook ligado exclusivamente na RTM. Se aparecer alguma transação enquanto eu estiver ali na frente, eu aceito de boa. Eu estou explicando isso para você só para você entender a dinâmica. Mas eu não fico o tempo todo na RTM olhando para o app e a minha tela também, de verdade, é quando tem disponibilidade que ela fica aberta ali. Agora, eu percebi o seguinte: tem muitas transações que elas apareciam mais rápido. Isso quando eu comecei como caixeiro. As transações apareciam no app e não apareciam no desktop, sendo que os dois estavam ligados ali na mesma tela. Então o que eu vou responder pro nosso amigo Milton é uma experiência que eu também percebi antes. Vem cá, aparece no app, por que não aparece no desktop?
E eu fui atrás, e são essas informações que eu quero compartilhar com você. Agora, uma coisa que eu investiguei antes é que eu pensava que era só setup, mas não é. O negócio começa bem antes. Antes da gente falar de computador, é importante a gente entender como que funciona uma nova transação dentro da RTM. Quando um usuário cria uma transação, ela é disponibilizada para todos os caixeiros que atendem aos critérios daquela operação, daquela transação. Isso significa que você não está sozinho. Aquela transação não vai aparecer só para você. Existem vários outros caixeiros vendo aquela mesma oportunidade praticamente ao mesmo tempo. Então imagina a seguinte situação. A transação chega, você leva 1 segundo para enxergá-la. Só que tem outro caixeiro que leva meio segundo e ele clica antes. A transação apenas pisca na sua tela, ou de repente ela nem aparece na sua tela, ou aparece já como aceita. É por isso que muita gente tem a impressão de que não existem transações disponíveis. Na verdade, elas existem. Só que alguém foi mais rápido que você, foi mais rápido que eu. E a primeira coisa que eu pensei quando eu estava começando como caixeiro, é o navegador. Eu usava o Chrome na época. Quando eu comecei a perceber esses atrasos, esses delays entre app e desktop, meu primeiro alvo foi esse. Eu mirei, o problema deve ser o navegador. Então eu comecei a testar. No notebook que eu acesso para RTM, eu comparei vários navegadores. Eu comparei primeiro o Chrome, eu percebi que não estava funcionando. Aí o que eu fiz? Eu tirei do meu perfil do Chrome e coloquei como visitante, um perfil visitante dentro do Chrome. Não melhorou muita coisa. Aí eu testei Firefox, eu testei Edge, eu testei um tal de CS Browser, enfim, eu testei uns 8 navegadores. O Edge, né, que muita gente fala dele, que é muito rápido, muito bom, pelo menos no meu caso, ficou horrível, ganhou de muito pouco em termos de rapidez do Chrome. Para mim, o que mais funcionou foi o Brave. E é o que eu uso hoje. É rápido e em termos de RTM, eu já troquei ideia com alguns parceiros em alguns grupos. Alguns usam outros navegadores. Eu vou deixar a lista aqui na descrição para você de todos os navegadores que eu já ouvi desses outros caixeiros que eles usam. E, claro, vou deixar em top 1 aí o que eu uso, que é o Brave. Então hoje eu continuo utilizando o Brave como navegador principal para operar na RTM, mas claro, meu uso normal eu uso o Chrome. Isso significa que o Brave é o melhor navegador do mercado? Não. Significa apenas que no meu computador ele apresentou o melhor resultado. Ponto final. Por isso que eu recomendo que você teste a lista que eu vou deixar aí para você. Cada máquina pode se comportar de uma forma diferente. E existe uma coisa interessante aqui. Depois que eu fiz vários testes, eu percebi que o navegador era apenas uma pequena parte dessa história aí. O meu verdadeiro gargalo era outra coisa. E veja, só para você entender o meu contexto. O notebook que eu uso para acessar a RTM não é um notebook de gamer. Muito pelo contrário. Ele possui, se você quiser anotar e já comparar com o seu, ele possui um processador Intel Core i5 de sétima geração, apenas 8 GB de memória RAM e aqui está o gargalo, um HD mecânico tradicional. Quando eu fui analisar o desempenho dele, eu percebi algo curioso. O processador praticamente nunca era o problema. Quando eu acessava ali pelo gerenciador de tarefas, o processador estava ok. A memória, dentro do esperado. Agora, esse componente HD constantemente travava tudo. Era ele que era o maior vilão, no meu caso. Enquanto eu estava esperando uma transação aparecer, né, como é um HD mecânico, o Windows continuava trabalhando, fazendo verificações, gravando arquivo, atualizando o processo, tudo isso utilizando o tal do HD mecânico. E HD mecânico hoje é muito mais lento
do que um SSD. Então, antes de pensar em trocar de notebook, talvez a melhor atualização seja simplesmente trocar o seu HD por um SSD. Se o seu já for um SSD, eu acredito que certamente um navegador melhor, como o Brave, já vai resolver bastante coisa para você. É uma melhoria relativamente barata, um HD. Claro, eu não recomendo que você faça, a depender do que você quer. Olha, eu vou investir em transações P2P e tal. Ou de repente fala assim: não, olha, quer saber? Eu trabalho com o meu computador, eu já estou precisando mesmo trocar esse HD, então eu vou trocar esse HD porque ele vai me ajudar no meu trabalho rotineiro e também pode melhorar a minha performance dentro da RTM. Só faça se fazer realmente sentido para você, tá? É, a depender do seu setup, um HD pode fazer sentido. E a gente está falando aqui de um HD, sei lá, deve estar na casa aí de uns R$ 300. Então, a dica que eu dou é: só faça um investimento se vai melhorar a sua máquina como um todo. E vai melhorar também as transações na RTM se você usar o Brave. Agora, se você só tem um computador, né, se você não tem essa disponibilidade de ter um dedicado, única e exclusivamente para RTM, olha, bola para frente, trabalha com o que você tem, tá? E passe a usar mais o aplicativo. Normalmente, eu percebo até hoje com o Brave que tem muitas transações que pingam primeiro no app, milésimos de segundo depois que elas aparecem no desktop. Então eu montei para você aqui, baseado na minha própria experiência, né, e do que eu já falei com alguns colegas, algumas recomendações para você em termos de desktop. Tá? Em termos de desktop. Para mim, como caixeiro, esse é o setup que eu achei ideal. Eu falei para você as configurações do meu notebook, que eu trabalho com a RTM. Se você quiser, você volta um pouquinho no vídeo aí. Mas não basta só aquilo. A primeira, não basta só trocar a memória. O que eu faço nessa máquina? Eu procuro deixar o Windows dela sempre limpo. Nada de dezenas de programas iniciando junto. Aquele negócio de inicialização automática do Windows, aquilo pesa demais da conta a máquina. Tirei aquilo tudo. É um Windows limpo. Segundo lugar, navegador dedicado. Né? Já te falei, eu utilizo o Brave. E outra, apenas uma aba aberta. Tá? O Brave, ele tem lá um negócio de keywords, ele vem com extensões. Eu tirei todas as extensões do Brave. Ele é limpo, ele é leve. Eu deixei o mais leve possível. Assim como o Chrome, quando você navega aqui, não permitir notificações, enfim, é limpo. É um navegador dedicado e limpo. Um Windows limpo, navegador limpo e sem extensões desnecessárias, sem aquela frescuraiada. Terceiro, eu coloquei aqui um SSD. Né? Na minha opinião, esse é um investimento com melhor custo-benefício. E digo de novo, não apenas pensando na RTM, mas pensando na sua máquina como um todo. Se você tem um HD mecânico, e digo a você o seguinte: é, eu percebi que o HD do meu notebook era mecânico, né? Que de verdade eu não sabia disso. Troquei por um SSD, eu acho que eu paguei aí quase R$ 300, enfim, já tem para lá de um ano. Melhorou bem, melhorou muito bem mesmo. Carrega mais rápido. Tipo, eu uso um notebook que eu utilizo na RTM, às vezes para outras tarefas, para edição de vídeo. Então melhorou de forma geral. Quarto ponto que eu deixei aqui: conexão estável. Não adianta você ter Windows limpo, navegador dedicado e limpo, um HD rápido, se a sua conexão de internet oscila o tempo inteiro. Não adianta, não adianta mesmo. Aí, se você não tem uma conexão estável, o negócio não vai rolar. Definitivamente não vai rolar. É, Eu finalizo aqui, né? Tem um quinto ponto que eu poderia mencionar aqui para você. Na hora que você tiver no notebook, na RTM, de repente, eu vou assistir um filme aqui e tal, e vou deixar o notebook ligado. Se pingar alguma transação, eu aceito. Quando você for acessar a RTM, quanto menos programas rodando ao mesmo tempo, melhor.
Se você tem um notebook que é apenas para trabalhar na RTM, transforme ele realmente em uma máquina de trabalho direcionada para performance na RTM. Não deixe programas Windows, é, Microsoft, aquele navegador. Não, eu vou deixar o Brave aqui, mas eu vou deixar essa aba aberta aqui, essa página aberta do Chrome. Não, 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 não. Foca, né? Foca. Se você tem essa disponibilidade de ter uma máquina, como eu tenho aqui, não que você vá comprar um notebook exclusivo para isso, nada disso. Né? Se você tem aí de repente um notebook que atenda esses pré-requisitos, né, e de repente você usa ele pouco, usa ele, configura ele para ser a sua máquina de trabalho na RTM. Agora, eu preciso te bater a real para você aqui também e deixar uma coisa bem clara. Um setup melhor só não vai fazer milagre. Ele não vai fazer você conseguir todas as transações. No mercado, sempre vai existir outros caixeiros competindo com você. O objetivo de um bom setup é outro. É garantir que você não esteja perdendo oportunidades por causa do seu próprio computador, do seu próprio smartphone. Porque perder uma transação para outro caixeiro faz parte do jogo. É absolutamente normal. Agora, perder porque o seu computador demorou para responder ou é lento, isso é algo que a gente consegue melhorar, tá? Isso aqui foi a minha experiência, né? Sim, experiência nua e crua mesmo. Isso aqui melhorou para mim, mas eu só investi esses 280 e alguma coisa lá no SSD depois que eu já tinha lucrado isso aí com a RTM também. Wesley, eu não tenho um desktop, eu só vou trabalhar com um smartphone. E eu só tenho um smartphone. Como que eu faço? Olha, sabe aquele tempo que você passa ali rodando o feed do Instagram, lendo aquelas notícias que não vão te levar a lugar nenhum, ou no Facebook, ou no TikTok vendo videozinho bobo lá? A hora que você pensar em abrir esses aplicativos, lembra que você tem a RTM no seu smartphone. Você só tem um smartphone, você não tem computador, só um dispositivo. Vá ler um livro, vá fazer outra coisa. Pega o seu smartphone, eu faço isso às vezes com o smartphone, onde eu tenho um app. Eu pego ele, ponho no suporte e deixo ele perto da tela do computador. Né? É engraçado como você treina a sua memória. Apareceu a transação lá, você adquire essa rapidez, né? De bater o olho, essa transação é boa, puf, aceitar. Não aceita antes de ver também, né? Você tem que ver ali se a transação é legal para você, enfim, e tal. Mas se você deixa do lado, logo logo você vai adquirindo uma. Eu sempre treinei isso, né? Visão periférica. Você tá ali na tela do seu computador, piscou, é um segundinho só. Você bate o olho ali, vê se a transação é boa, se for, você já aceita e tal. Dá para fazer sim, dá para fazer. Não precisa investir mais do que o que você tem para começar. Aliás, esse é o lema do canal aqui, né? Você não precisa de investir mais para começar a ter aí a sua renda extra na RTM. E claro, né, as transações vão depender dos filtros, dos métodos de pagamento que você configurou na sua conta. Então fica de olho nisso aí também, tá? Gostou desse vídeo? Deixa seu like, comente. Tem alguma dúvida? Pergunte, deixe nos comentários. Agradeço aqui o Milton Isaías Bernardo. Ele deixou a pergunta dele e a pergunta dele gerou todo esse vídeo aqui com tudo bem explicado. Eu compartilhando a minha experiência aqui com vocês. Espero ter ajudado o Milton Isaías Bernardo aí a responder a pergunta dele e de repente a sua também, que de repente você está pensando assim, olha, não aparece transações, não aparece transações. Tá aí as dicas para vocês, né? Baseado na minha experiência e digo a você o seguinte. É, Se você parar para pensar, todo esse lance que eu te falei aqui da minha experiência, se você entende um pouco mais de TI do que eu, você sabe que tudo isso aí é bem lógico, né? Não foi eu que descobri tudo isso, eu apenas fui ajustando para minha necessidade. Grande abraço para você, até o próximo vídeo. Tem dúvida? Pergunte, eu posso fazer um vídeo da sua pergunta também. Até mais.